Essa história começa antes do tempo, antes do corpo, antes do nome que você carrega hoje. Ela começa quando sua alma, ainda livre do véu do esquecimento, decidiu assinar um acordo. Você pode escolher acreditar ou não, mas essa é a história que me foi revelada. E talvez em algum lugar dentro de você, ela soe como algo que você sempre soube. Dolores Cannon, em suas sessões de hipnose regressiva profunda, conduziu milhares de pessoas a um lugar que chamava de Câmara de Planejamento Espiritual. Era um espaço não físico, descrito com semelhanças impressionantes por indivíduos de diferentes culturas e idades. Um salão de luz de formas maleáveis, onde seres sábios, conselheiros, mentores, guias, ajudavam a alma a preparar sua próxima jornada terrena. Ali, sua história foi esboçada. Cada aprendizado, cada talento, cada encontro importante estava no plano. Até mesmo os desafios, as dores, as quedas. Sim, até os chamados erros foram permitidos no contrato. Porque a alma sabia que para crescer não bastava a luz. Era preciso contraste. Como montar um quebra-cabeça de 1000 peças e escolher esquecer a imagem final para redescobri-la, peça por peça, com as mãos da experiência. Você pode estar se perguntando, mas por que eu escolheria passar por certas coisas? E essa é uma pergunta que precisa ser sentida, não apenas respondida. No próximo bloco, vamos mergulhar na parte mais sensível desse acordo. As dores que você viveu e talvez ainda viva, que fazem parte de um plano maior. E como, sob hipnose, muitas almas revelaram que aceitaram esses sofrimentos por amor ao seu próprio crescimento. O que você chama de dor, a alma, muitas vezes, chama de oportunidade. Dolores Cannon viu isso se repetir tantas vezes, em tantas almas diferentes, que deixou de ser coincidência. Pessoas que, em transe profundo, se viam antes de nascer, escolhendo com consciência o que aqui chamariam de sofrimento. Era o caso de uma mulher que, durante anos, carregou a dor do abandono. Sentia-se rejeitada, pequena, invisível. Em regressão, viu-se como alma diante de seus mentores espirituais. E ali pediu para viver exatamente essa experiência, não por punição, mas porque sabia que só através desse vazio aprenderia a se preencher com a própria luz. A dor, nesse caso, era um acelerador de missão. Dolores era enfática. O contrato de alma não é punitivo. A ideia de um karma castigador é uma distorção. O verdadeiro contrato é uma ferramenta de evolução vibracional. Cada experiência foi pensada como uma peça do seu despertar. Mas há um risco sutil aqui, algo que muitos caem sem perceber. É o que chamo de efeito halo espiritual, quando você acredita que está falhando espiritualmente só porque está sofrendo, como se dor fosse sinônimo de erro, não de transição. Mas a alma sabe, o sofrimento é muitas vezes o sinal de que algo muito importante está em curso. Um despertar, uma ruptura, uma virada de rota. E a beleza disso tudo é que, mesmo sem lembrar, você concordou com esse processo. Você escreveu esse capítulo. Você sabia que ele viria. No próximo bloco, vamos aprender como identificar essas cláusulas em ação na sua vida atual. Os sinais silenciosos de que seu contrato está sendo cumprido, mesmo que sua mente ainda esteja confusa. A alma fala, mas raramente usa palavras. Ela se comunica através de padrões, repetições, emoções que retornam como ondas, situações que insistem em acontecer como se a vida fosse um teatro com roteiro oculto. Dolores Cannon aprendeu a ler esses padrões como cláusulas ativas do contrato espiritual. Você já reparou em repetições kármicas? Relacionamentos que mudam de nome, mas não de dor? Problemas financeiros que se renovam com disfarces diferentes? Emoções que você não consegue se libertar, mesmo tentando de tudo? Esses são indícios de cláusulas ainda não cumpridas, ou, às vezes, renegociadas em nível de alma. Porque sim,
Há partes do contrato que são flexíveis, mas enquanto não forem compreendidas ou integradas, elas se repetem, como uma lição que a vida insiste em ensinar até que o aprendizado seja absorvido. E os sinais não param por aí. Coincidências persistentes, atrasos inexplicáveis, encontros intensos, doenças que surgem quando você se afasta do seu propósito. Tudo isso pode ser a linguagem vibracional do contrato em ação. Inclusive, há uma teoria fascinante que une a biologia com a espiritualidade, a teoria da autodeterminação. Ela sugere que seu corpo, sim, seu sistema nervoso, seu metabolismo, seus hormônios, responde de forma diferente quando você está alinhado com o que veio fazer aqui. Há mais vitalidade, clareza, sincronicidade. E o oposto também é verdade. Quando você foge do que escreveu, o corpo sente como se estivesse andando contra a própria natureza. É por isso que, muitas vezes, não importa o quanto você se esforce em certos caminhos, algo dentro de você grita que está no lugar errado. Esse grito é o contrato tentando te lembrar. No próximo bloco, vamos explorar um aspecto surpreendente do acordo de alma. Os atores espirituais, pessoas que entram na sua vida com papéis definidos, mesmo que pareçam estar ali por acaso. Ninguém cruza seu caminho por acaso. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma revelação espiritual. Dolores Cannon falava com clareza sobre os atores espirituais, almas que, antes de você nascer, aceitaram desempenhar papéis importantes na sua vida. Algumas entram para te guiar, outras para te desafiar. Algumas ficam por toda a jornada, outras por apenas um capítulo, mas nenhuma, absolutamente nenhuma, aparece sem motivo. Lembra daquela pessoa que transformou sua vida com um gesto simples? Ou daquela que partiu e deixou uma ferida que você nunca esqueceu? Ou ainda daquele inimigo que te forçou a mudar, crescer, sair da zona de conforto? Muitos desses são, na verdade, seus maiores aliados espirituais. Dolores costumava dizer: muitos dos nossos maiores inimigos são nossos maiores amigos em nível de alma. Eles aceitaram um papel difícil para que você pudesse evoluir, não por maldade, mas por amor ao seu crescimento. É como um teatro cósmico. Antes da encarnação, vocês ensaiaram juntos, concordaram nas cenas, definiram os conflitos, e ao pisar no palco da vida, cada um esqueceu o roteiro para que a emoção fosse real. Alguns desses encontros são tão intensos que mudam tudo. Relacionamentos que te tiram o chão, conexões instantâneas com desconhecidos, reencontros que parecem déjà vu. Esses são os contratos emocionais. Eles não pedem permissão. Eles ativam. E quando você entende que essas pessoas são peças fundamentais no seu acordo, algo muda. A raiva se transforma em gratidão, a dor em propósito e o abandono em libertação. No próximo bloco, vamos falar sobre o que muitos se perguntam em silêncio. E se eu quiser mudar esse contrato, ainda dá tempo? A resposta pode surpreender. Você escreveu o contrato, mas também escreveu uma cláusula chamada livre-arbítrio. Dolores Cannon sempre foi clara sobre isso. Embora exista um plano traçado, ele não é prisão. É proposta, é um mapa, não uma sentença. Sim, você pode renegociar seu contrato espiritual. Mas há um detalhe importante. Isso exige consciência e responsabilidade vibracional. Lembro do caso de um homem que, durante a hipnose, revelou ter assumido um acordo antes de nascer, cuidar de 2 filhos que futuramente enfrentariam desafios emocionais profundos, mas, ao encarnar, envolveu-se em outras buscas, fugiu da paternidade e constantemente adoecia sem causa aparente. Em regressão, a alma dele revelou. Cada doença era uma tentativa do espírito de trazê-lo de volta ao compromisso assumido. O contrato não o castigava. Ele apenas reagia à desconexão vibracional,
Assim como o cérebro tem neuroplasticidade, a alma tem sua maleabilidade espiritual. Você pode ajustar o caminho, pode mudar de rota, pode até pedir uma nova missão, mas isso exige realinhamento com sua essência e muitas vezes vem acompanhado de perdas, desconfortos ou reestruturações profundas. Porque mudar o contrato não é apagar o passado, é rever a assinatura com consciência nova. E como saber se você está renegociando de forma saudável ou apenas fugindo? Observe os sinais. A vida fica mais leve ou mais confusa? Há clareza ou apenas urgência? Você sente alívio ou apenas distração? O contrato espiritual respeita a sua liberdade, mas exige verdade interna. E se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança, talvez esteja chegando a hora de ativar as cláusulas esquecidas, aquelas que sua alma guarda com carinho, esperando que você finalmente diga: estou pronto. E é sobre isso que falaremos no próximo bloco. Como ativar conscientemente essas cláusulas adormecidas e sentir, no corpo, na mente e no espírito, que você está finalmente no caminho que prometeu seguir. Você não está perdido, está exatamente onde prometeu estar antes de esquecer. Talvez você sinta isso há algum tempo, um chamado silencioso, uma urgência sem nome, um incômodo sutil, como se algo dentro de você estivesse pronto para despertar. Isso é sua alma sussurrando: ative o que você veio viver. Dolores Cannon ensinava que as cláusulas adormecidas do contrato espiritual podem ser ativadas conscientemente. E há uma técnica simples, mas poderosa para isso: a evocação de missão. Antes de dormir, em estado de quietude, leve sua atenção ao coração e diga com intenção: eu me abro para lembrar o que prometi viver. Eu aceito com amor o que minha alma deseja me mostrar. Ativo, com consciência, a parte de mim que veio para cumprir este plano. Repita isso por alguns dias. Você começará a notar sinais, pequenos, silenciosos, mas claros. Mais sincronicidades, mais encontros significativos, menos interesse por distrações. E uma sensação profunda de urgência espiritual, como se uma parte sua soubesse que o tempo do despertar chegou. Esses são os sinais de ativação vibracional iminente. E o corpo responde. A intuição se aguça. Os sonhos ganham profundidade. Você começa a se sentir menos espectador da própria vida e mais autor. É como se estivesse diante de um segredo prestes a ser revelado. E esse segredo é você mesmo. Dolores falava sobre o que ela chamava de selo vibracional. Um momento sutil, mas marcante, em que a alma reconhece: agora estou na frequência certa. É quando tudo parece alinhado, mesmo que o externo ainda esteja em transição. É quando você sente, sem dúvidas, que está voltando ao centro da promessa feita antes de nascer. E mesmo que você não lembre de todos os detalhes do seu contrato, sua alma lembra, e ela está ativa. Agora, mesmo que você esteja ouvindo esse vídeo fora da época, essa verdade é eterna. Você escreveu essa história com luz. E agora é hora de vivê-la com coragem.